Aí, amores, beleza? Tudo bom, gente? Belezal? Uhul! Amores, vamos dar continuidade ao conteúdo programático sobre biotecnologia. Vamos falar sobre eletroforese e vamos falar sobre teste de paternidade. Tranquilo? É um conteúdo abordado até demais. É um conteúdo bem específico no que se diz respeito à genética e que é interessante para você ter em mente em virtude exatamente dessa variedade, desses aspectos gerais que são abordados sobre a genética nessas provas, beleza? Então, vamos lá, dá uma olhadinha aqui comigo. Como sempre, eu coloquei para vocês uma coisa bem esmiuçada, uma coisa bem objetiva, tá certo? Para que você tenha em mente uma abordagem holística da situação, beleza? Então, olha lá, eletroforese do grego quer dizer eletricidade, forese, movimento. Cabeça, movimento de quê? Quem é que vai se movimentar? Os genes. Observa que é interessante que você tenha em mente que eu preciso retirar esses genes. E existe um grupo de células, na realidade, que são 3 nomes aí para o mesmo grupo de células, que são as hemácias. Você tem hemácia, eritrócito e glóbulo vermelho. Essas células você não retira o material genético, o núcleo. Você não... cabeça, por que eu não retiro? Porque não tem núcleo. Uma célula anucleada. Para você retirar material genético, eu tenho que retirar dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Não esqueça, tá certo? Não esquece. Eu vou retirar material genético dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Esses sim, eles apresentam material genético. Quando você fala sobre hemácia, glóbulo vermelho e eritrócito, não esquece isso aí. Beleza? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês. Como é que eu posso retirar esse material genético? Uma raspagem simples da mucosa bucal. Posso retirar a parte do sangue, né? É menos utilizado, né? Porque vai doer, vai furar o indivíduo, então é melhor pela mucosa bucal. E você vai encontrar aí o material genético, ele tem uma característica de ter uma carga negativa em virtude exatamente do fosfato que está presente nele, beleza? Mas o que é mais importante do que se diz respeito a isso? Você tem o material genético. Eu tenho agora o chamado gel de agarose. Esse aí é o equipamentozinho que é colocado o material genético, né? Que é colocado os genes. E eu tenho a carga negativa que vai se desprender para a carga positiva, para o polo positivo. Eu tenho um polo negativo, que você vai colocar os genes. E esses genes eles vão se desprender para o polo positivo. Beleza? Então fica desse jeitinho, ó. Polo negativo. Com isso eu tenho desprendimento desses genes para o polo positivo. Amores, isso é importante porque vai gerar um padrão de bandas. Cabeça, o que é isso? Vê só. Você tem em torno de 25 mil a 30 mil genes. Olha só, de 25 mil a 30 mil genes. Imagine o seguinte. Teve uma situação muito interessante que aconteceu lá na Ásia, quando ocorreu aquele tsunami, terremoto e depois a tsunami em 2004. Morreram em torno de 500 mil pessoas, né? Isso é estimado, né? Então observa que 8 casais pleitearam uma criança, beleza? Pleitearam ser pais dessa criança. Então foram fazer o teste de DNA e realmente um daqueles casais eram os pais daquela criança. Então é possível isso porque quando se faz o teste de DNA, você encontra a formação de um padrão de bandas. Padrão de bandas que é diferente de indivíduo para indivíduo. Esse padrão de bandas, gente, ele é tão interessante que a carga genética do pai é a metade. E a carga genética da mãe é a metade, ou seja, 50% mais 50%. Então, observe que esse padrão de bandas, quando você vai observar após
né, a eletroforese, após colocar o material genético no equipamento, ele vai se mostrar desse jeito aí para a gente. Você tem os genes, observe que aqueles genes que são mais leves, eles se desprendem mais ao longo da bandeja de eletroforese. Aqueles que são mais pesados, que são mais densos, eles ficam mais próximos do ponto da carga negativa. Então, se você encontra uma quantidade de genes em torno de 25 a 30 mil, cara, é muito difícil, é praticamente impossível você encontrar um indivíduo com aquela mesma, com aquele mesmo padrão de bandas. Por isso que eu coloquei o que você encontra, o que é determinado, o que é posto para gente em laboratório, é desse jeito. E aqui eu coloquei para vocês o resultado. Vê que coisa interessante, vê lá. Aqui eu coloquei, deixe-me destacar aqui um ponteirinho, tá certo? Um ponteirinho, olha lá. Você tem a mãe, onde a mãe, no filho 2, ela passou esse gene aqui, não é isso? Ó, então tem um aqui. E a mãe, vamos ver lá embaixo, ó. No filho 2, ela passou esse gene aqui, beleza? Vamos ver, o marido. O marido dele passou esse gene para o filho 2, tranquilo? E aqui, ó, o marido ainda, ele passou esse gene aqui para o filho 2. Até aí tudo bem, até aí beleza. Porém, perceba que existe outro indivíduo na jogada e existe outro filho na jogada. Olha lá, ó, outro homem, ó, outro homem, não é isso? Perceba que esse filho 1, você tem um homem aqui, ó, esse outro homem, e aqui a carga genéticazinha dele, beleza? Tranquilo? A cabeça e do marido, ele não tem, ó, ele não tem, ele não apresenta esse gene. Vê lá, na terceira fila aqui, ó, na vertical, percebe lá, ó, outro homem, ele tem esse gene, e do filho 1 ele tem mais esse gene aqui, ó. Ou seja, o que é que vai caracterizar bem isso aí? A compatibilidade genética. O que você vai encontrar em um, você tem que encontrar no outro. Perceba que esse gene aqui que você encontra nesse indivíduo, né, no outro homem, eu encontro no filho 1, mas eu não encontro no marido. Beleza? Ou seja, em suma, essa mulher, ela teve 2 filhos de indivíduos o que? Distintos. Beleza? Então aquele padrão, deixa eu voltar aqui, ó. Esse padrão de bandas aí que vocês estão vendo é exatamente isso aqui, ó, que a gente analisa. Tranquilo? Beleza? Então esse padrão de bandas, ele é diferente de indivíduo para indivíduo, tá certo? Então, é um conteúdo, pessoal, interessante. Observe que a parte de eletroforese é importantíssimo. A própria justiça, ela se utiliza desse artifício científico para determinar a paternidade de indivíduo, tá certo? O grau de certeza gira em torno de 99,999, são 7 9 depois da vírgula, ou seja, é batata, não tem para onde correr. Né? O indivíduo ele tem aquela carga genética e passou aquela carga genética. Se tiver 50% da mãe e do pai, acabou-se. Não tem o que reclamar realmente. Beleza? Tranquilo? Então, fica mais uma aulinha aí para a gente sobre biotecnologia. Perceba que é um conteúdo interessante. Cabeça, quais são os pontos que eu tenho que me deter aqui? Eu tenho que extrair material genético. O material genético ele é extraído a partir dos glóbulos brancos, não é extraído a partir de hemácia. A cabeça por quê? Porque as hemácias são células anucleadas, são células que não têm núcleo, tá certo? O material genético ele tem carga elétrica negativa, em virtude de quem? Do fosfato. E a partir daí eu vou encontrar o padrão de bandas que muita gente chama como código de barras, tá certo? Então esse padrão de bandas ele é bem específico para cada indivíduo, beleza? Então a gente fica por aqui.
mais uma aulinha aí sobre biotecnologia. Estuda, procura se aprofundar nesse conteúdo. Qualquer dúvida a gente tá em sala de aula, tá certo? Para a gente comentar, debater e tirar algumas dúvidas sobre esse conteúdo programático que é muito abordado para a gente, tá certo? Fica com Deus, um grande abraço.